Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu vou fazer aqui o vídeo que eu tinha prometido a vocês acerca do homenzinho de chapéu. Eu vou por aqui, o nome dele é Bill O'Ryan, e este homem já vem alertando as pessoas desde 2005 acerca de uns planos que a elite mundial estava preparando para a humanidade. E ele próprio diz neste vídeo que eles estavam falando como se estes planos fossem o roteiro de um filme. Ele explica muita coisa, mas quando ele começa a entrar nos detalhes daquilo que vai acontecer, a primeira coisa que ele diz é: Israel ataca Irã. Exatamente porque ele diz que Israel diz que Irã tem bombas nucleares, e então ele explica. Só que há um pormenor muito específico de quando este homem fala nestes planos diabólicos para a humanidade. E a primeira coisa é exatamente, o primeiro passo, digamos assim, é exatamente Israel atacar Irã. E depois ia haver uma pandemia. Eu espero que vocês tenham percebido o que é que eu estou dizendo, que eu não posso explicar direito. Aquela coisa que aconteceu em 2019. Ia acontecer isso. Ia haver uma enorme quebra na economia. Não ia haver comida. Aliás, muita coisa ia acontecer. Era como um jogo de dominó em que uma peça ia derrubando a outra e, baseadamente, as pessoas iam voltar aos anos 1800, em que não havia, basicamente, nem luz elétrica, claro que nem internet, etc, etc. E então, meus irmãos, um passo muito importante que está aí é que, eu já tinha feito um vídeo sobre isso. Vocês lembram-se quando foi que Israel atacou a primeira vez Irã? Exatamente em 2019. Antes de acontecer essa tal coisa da doença 19, que vocês sabem muito bem. Eu vou mostrar aqui o jornal em que está dizendo, e depois tornei outra vez em 2020, 21, 22, 23 e 24, e agora em 2025. Mas começou em 2024, em 2019. Vocês não acham que isto é uma peça fundamental para ver? Eles estão tentando ver como é que eles vão realmente pegar nisso de uma maneira que vai para a frente. Acredito que pode muito bem, pode muito bem ser o nosso Pai Celestial que esteja derrubando isso tudo. Mas que vai chegar um dia, vai chegar. Não é porque aquele homem ouviu a elite mundial a planejar o futuro da humanidade, um futuro muito trágico. Não é por causa disso, meus irmãos, é porque realmente isto está tudo escrito nas Sagradas Escrituras. E a grande peça fundamental para isto tudo começar a desencadear e começar um caos atrás do outro, essa é a margem de dúvida, porque as pessoas voltaram as costas ao nosso Pai Celestial. Estamos vivendo um tempo de pior que Sodoma e Gomorra. Pior que Sodoma e Gomorra. As pessoas estão abraçando os prazeres da carne, não querem falar das Sagradas Escrituras, escarnecem das Sagradas Escrituras. Essa semana eu vi um pequenino trecho de uma deputada do Chega, não sei se vocês sabem quem é, ela chama-se Rita, acho que é Rita Matias, se não me engano. Eu sei que o primeiro número acho que é Rita. No programa da Cristina, em que esta tal Rita estava defendendo o ser humano, o bebê, e a Cristina sempre a ver se conseguia derrubar, dizendo que o bebê, não é um ser humano. Oh my God, eu disse, meu Pai do céu, como é que é possível? Como é que é possível o ser humano matar crianças sem dor nem piedade e ainda achar que isso está tudo bem? Porquê? Porque há essa tal influência maligna que eles estão trazendo através das televisões, nas escolas, etc., de que um bebê, enquanto está no womb, no ventre da sua mãe, não é um bebê. Não é um bebê. É o que eles dizem. E então, nós vamos mais além, que os ovos das águias, os ovos das tartarugas, etc., algumas que estão em via de extinção,
são muito guardados porque ali dentro de uma vida, mas dentro do ventre da mãe, aquilo não é uma vida. Meus irmãos, hoje não é para falar sobre abortos, hoje é para falar sobre este tal plano diabólico, que eu sei que algumas pessoas não vão querer ouvir, e respeito você. Eu só estou dizendo, não é por causa que vai acontecer, eu estou dizendo que é para você saber que isso está tudo planejado há muitos anos atrás. Eles vão pôr em prática, se o nosso Pai Celestial deixar claro. Está um calor infernal aqui, não é só em Portugal, mas também nos Estados Unidos da América. Penso que foi na Grécia que eu vi ontem, se não me engano. Chegou a quase a 46, se não me engano. Só realmente estamos vivendo tempos difíceis, tempos muito difíceis. Só, meus irmãos, eu vou orar o Altíssimo, vou mostrar aqui o jornal que começa com essa peça fundamental, que é Israel atacando Irão, e uma guerra que ia durar pouco tempo. E depois dessa guerra que ia começar essa tal pandemia. Eu já disse o nome, não devia ter dito, mas pronto, acredito que esta que aconteceu foi só como é que se diz? Uma experimentação, para ver até que ponto, se bem com essa experimentação e com as coisas que as pessoas levaram nos braços, está havendo uma devasta na humanidade, que é uma coisa séria. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu bendito nome, Senhor. Sabemos que está tudo nos teus planos, Senhor. E o que não estiver nos teus planos não vai acontecer, Senhor. Assim como tu tens nas Sagradas Escrituras escrito o que é que vai acontecer, o diabo também tem os seus planos, Senhor. E não são planos bons. A tua palavra diz que tu tens vida e vida com abundância. Mas que o diabo veio para matar, destruir e roubar, que é exatamente aquilo que ele está tentando fazer. Pai Santo, ajuda-me a ter palavras de convicção para que as pessoas possam endireitar os seus caminhos contigo, Senhor, porque grandes coisas vão vir. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor para ti. Abençoa e guarda todas as pessoas que estão a vir neste vídeo. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Ok, meus irmãos. Eu primeiro vou mostrar aqui o jornal que mostra, então, quando é que Israel começou a atacar o Irão. Então, ele diz aqui, para tentar implementar essa sequência de inventos. Agora, o que ele descreveu como uma sequência de inventos começa com Israel atacando o Irão. Vocês viram qual foi o ano que este vídeo saiu? Este vídeo saiu em 2010, mas eu acredito, porque já tive aí um vídeo dele em que foi 2005. E então, o que este homem está explicando é que ele tem um amigo, eu não quero fazer um vídeo muito grande e também não posso por causa de não cansar muito a minha voz, mas o que ele explicou foi que ele reuniu-se com uma pessoa da tropa. E este homem da tropa diz que assistiu a uma reunião, em que nesta reunião eles estavam definindo, traçando o que é que ia ser o futuro da humanidade, o futuro da humanidade. E então tudo começava com Israel atacando Irão. E depois ele diz que isso não aconteceu, mas é uma indicação de que isto pode acontecer no futuro. E ele diz que estas pessoas tinham uma pressa para que isto acontecesse. E então ele diz que tudo estava planejando como um jogo de xadrez. O plano é provocar o Irão, portanto Israel ia atacar Irão, e depois aqui mais à frente diz o seguinte. Ele diz que depois, Israel ia atacar Irão por causa das armas nucleares. Neste momento haverá um cessar-fogo, uma troca nuclear limitada, e ele diz que no Médio Oriente, seguida de cessar-fogo. Ele diz que não vai ser uma guerra muito prolongada, vai ser uma guerra de curta duração. Ele diz que estava planejando nesta reunião, está sendo coreografado, é como o roteiro de um filme. E é exatamente isso que está previsto que aconteça. E ele diz então que esta guerra não vai levar muito tempo. Durante este tempo, outra coisa que está sendo preparada para isso, muitas pessoas estão assistindo e saberão que isto está sendo preparado segundo um plano. Recebemos informações sobre isso de vários bons pesquisadores de muitos países que estão relatando na internet que estas coisas estão sendo armadas em alguns países ocidentais. Vocês conhecem com atenção o que é que vai a seguir. Portanto, países ocidentais, para que haja controle rígido sobre as populações, a lei marcial,
aumento de poderes nas forças de segurança, que não apenas o exército e polícias. E eles agora já têm as guardas nacionais, eu tenho a certeza que você já viu, especialmente na Califórnia, na Flórida, etc. Eles já estão, ele até diz aqui mais à frente, que até pessoas que antes eram só pessoas para pôr as multas quando você tem um paquímetro e passa o tempo, até essas pessoas eles vão usar para controlar a humanidade, por outras palavras. E agora, vamos agora para aqui. E ele agora diz aqui assim uma coisa muito interessante. Ele diz que, portanto, eles estão dando a habilidade para aprender pessoas, a habilidade de deter pessoas. Vai acontecer tumultos nas ruas. Nós sabemos que em todo o lado, até mesmo em Portugal, parece impossível do jeito que está acontecendo grandes tumultos em várias partes do... Ele aqui vai falar sobre o presidente Obama. Nós sabemos que o presidente Obama foi quando ele era presidente, e aqui ele vai dizer assim, que os poderes estão sendo aumentados da mesma forma. E no ano passado vimos o presidente Obama, já teve o presidente Biden, depois do presidente Obama teve 4 anos o Donald Trump, 8 anos o Biden, e agora, já por aí, podemos ver que este vídeo tem muito mais do que 15 anos ou 16 anos. Então, vamos agora àquilo que interessa. Ela então diz aqui assim, isto tudo que eu vi, isto tudo é só o começo. É só o começo. Porque ele diz que o mundo vai ficar muito assustado por causa desta guerra, etc. E então ele diz, você está assistindo e agora, um pouco chocado. Ele diz que quando eu vi essa informação, fiquei um pouco chocado, aliás, e ele diz que a nossa fonte sentiu quando eu vi essa informação nesta reunião, porque isto é só o começo. Agora, durante o cessar-fogo, todos ficarão chocados, assustados, todos estão realmente aterrorizados com o que vai acontecer, e então ele diz que há um controle pesado sobre a população em todos os lugares, e então a próxima coisa que acontece neste jogo de xadrez, que está sendo jogado, é que armas biológicas são lançadas contra as pessoas, contra a China, e ele viu isso sendo discutido nesta reunião. E eles vão liberar um vírus semelhante, geneticamente modificado, semelhante à gripe. Ok, meus irmãos? Você lembra-se do vídeo que eu pus da Débora Tavares, que ela disse que eles iam espalhar sobre as pessoas, especialmente agora no dia 4 de julho, que é quando nos Estados Unidos da América muitas pessoas estão ao ar livre para ver os fireworks, os fogos de artifício, etc. E ele diz então que eles vão espalhar sobre as pessoas essa tal arma biológica semelhante à gripe e geneticamente modificada. E ele, vocês que vejam o que é que ele vai dizer. Primeiro sobre a população chinesa e radicalmente direcionada ao povo chinês. E ele foi projetado para se espalhar como fogo e eliminar um grande número de chineses. Essas pessoas nesta reunião estavam rindo. E então eles disseram um resfriado. Eu estava com uma gozonde nas palavras dele. E ele diz que isso vai se espalhar pelo mundo. Estas armas biológicas causarão estragos na população chinesa e depois isso, o que efetivamente será uma praga que se espalhará por tudo, pelo mundo, chegando também ao Ocidente. A nossa fonte não deixa claro se isso é uma retaliação chinesa ou se é uma coisa simplesmente que se espalhará fora de controle de uma maneira que seria muito compreensível se acontecesse. E então ele diz que isso realmente vai sofrer mutações. E então, ele mais à frente diz aqui assim. Vocês prestem atenção o que é que ele vai dizer aí, uma palavra que nós não estávamos acostumados até 2019. Presta atenção à palavra que ele vai dizer. Portanto, vai haver uma... E isso foi o que eles disseram lá nessa tal reunião. Que está realmente se espalhando pelo mundo
e, claro, matando as pessoas de uma forma muito visível. Vocês não é exatamente isso que aconteceu e que vai acontecer, porque eu já disse a vocês que na realidade tudo o que aconteceu foi nada mais nada menos do que uma experimentação, na qual matou muitas pessoas, claro, mas o pior ainda está por vir. E ele então diz aqui também que nesta reunião também, ele aqui vai dizer que perguntou a ele, há alguma, eles dizem figure, quer dizer, há alguma conta daquilo que eles estão esperando que mate no mundo inteiro? E ele disse, com certeza, é sobre a redução populacional. Então ele disse, bem, nesta reunião, eles mencionaram algum número e ele disse, sim, eles fizeram 50%, metade da humanidade, metade da população mundial. Portanto, nisso que eles estão planejando que morra 50% da humanidade. 50% da humanidade. E depois mais à frente ele começa a dizer que há umas pedras da Geórgia que lá estão falando exatamente sobre isso. E então, mais à frente também ele diz que isto é realmente um plano que eles têm e que têm muita pressa. Olha, aqui está falando nas pedras da Geórgia, etc. Meus irmãos, este vídeo é pequenino, isso é só uma parte do vídeo do homem. O vídeo do homem, se não me engano, parece que é 1 hora e tal, quase 2 horas. No meu canal de Abrindo o Vosso Entendimento com a Verdade, que está levando strike, em cima de strike, eu penso que eles vão fechar aquele canal, não posso entrar lá dentro. E também lá diz que vai cair a economia, não vai haver comida, não vai haver gasolina, não vai haver eletricidade. Tudo isso para que contribua para que mais pessoas possam morrer. Meus irmãos, mais uma vez estou dizendo isso para que vocês saibam que mais uma grande vai vir. E talvez agora a próxima que vai vir é exatamente aquela que eles estão falando aqui, que foi falada em 2005, que está sendo tracejada e que todo mundo acredita, que aliás todo mundo não, algumas pessoas que estão dentro deste assunto dizem que este plano será completo até 2030. Todas as vezes que os presidentes se juntam para uma cimeira, eles já estão planejando o que fazer, como fazer para realmente devastar, ceifar mais rapidamente a população. Quero dizer a vocês o seguinte, não fiquem com medo, preparem as suas vidas com Deus. Se você passar tempo na presença do nosso Pai Celestial, Ele vai lhe explicar o que fazer, o que não fazer, Ele vai acalmar o seu coração, Ele vai lhe dar direções. Irmãos, tudo isto é bíblico. Tudo isto é bíblico. Até mesmo essa ceifa da humanidade também é bíblica. E vou dizer aqui uma coisa. Aqueles que morrem são os mais felizardos. Porque eu vou dizer uma coisa aos irmãos, o que vai vir não vai ser nada bonito. Eu vou ver se encontro a tradução dos vídeos deste homem que eu tenho para aí, numa destas coisas que eu guardo os meus vídeos. E depois então eu vou ver se mais tarde eu ponho. Mais uma vez, meus irmãos, eu tenho a minha voz ainda muito danificada, mas eu estou tentando fazer o meu melhor. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra. E não se surpreenda quando vier uma mais grande e mais forte, porque ela está sendo planejada por detrás das cortinas. A China está sendo devastada com inundações fora de normal. Inundações fora de normal. Só isso já está devastando muitas vidas, mas eles não estão contentes com isso. Eles ainda têm outros planos nas mangas. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.